Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Batista me chamou e disse que alguns de nossos homens haviam encontrado uma velha casa, mais afastada, e que, ao que tudo indicava, os suspeitos estariam se escondendo ali. E era quase certo, e enfim, iríamos capturá-los. Naquela mesma noite, preparamos tudo e fomos até esse local. Parecia que enfim tudo iria acabar. Quando os homens receberam a ordem de invadir a casa, conseguimos capturar somente um, mas ainda faltavam 2 pessoas. O homem que tínhamos capturado começou a rir, sem parar, e dizia que nunca íamos pegar seus companheiros. Ele afirmava que tinha amigos com poderes sobrenaturais, e parecia que aquele homem estava totalmente fora de si. Ele disse que um sabia a oração da cabra preta e se escondia de todos, e que o outro era um lobisomem por escolha e tinha também a habilidade de se esconder. Ele até desejou boa sorte para nós, caso um de nós conseguisse sobreviver. Ao tentar absorver toda aquela informação, ouvi gritos lá fora. Quando eu fui correndo ver o que estava acontecendo, eu nem acreditei no que vi. Era como se os homens estivessem sendo atacados pelo invisível, em meio a sons de grunhidos raivosos, e do nada surgiu uma fera de um tamanho nada comum, atacando o que via pela frente. Aquilo não era um cachorro, mas ao mesmo tempo se assemelhava a algo canino. Ele era forte, com a parte superior maior que a inferior, todo coberto de pelos, orelhas pontudas e tendo um rosto deformado, com presas enormes expostas. Não sei explicar, mas dava de ver que aquela fera tinha uma parte de sua coluna exposta, mas era forte e batia nos homens como se não fosse nada. Ele rugia ferozmente, e quando olhou em minha direção, tinha olhos vermelhos, uma cor tão intensa que me causou um medo que eu nunca imaginei sentir antes. Mesmo recebendo muitos tiros, parecia que não acertávamos, e aquele ser não se abatia. Quando aquilo fugiu, ele olhou para trás. Foi aí que percebi que era inteligente e sabia o que estava fazendo, pois era como se ele estivesse sorrindo para mim. O estrago era grande, e muitos homens haviam sido feridos, e tudo foi tão rápido que ninguém nem teve tempo de agir. O criminoso que tinha sido pego caiu em gargalhadas, dizendo que tinha nos avisado do perigo e que nós não quisemos acreditar. E mesmo eu questionando para tentar entender, aquele indivíduo se recusava a falar. Na manhã seguinte, eu não sabia o que fazer. Estava desnorteado. Batista me sacudia e perguntava quais eram as ordens e o que deveríamos fazer, sendo que eu não conseguia assimilar o que tinha ocorrido. Após receber um tapa na cara dado por Batista, enfim eu consegui reagir. Fomos à comunidade e cuidamos dos homens que estavam feridos. Agora, éramos um pouco mais de 10 homens.
Eu não sabia como pôr fim naquela situação, mas sabia que aqueles fugitivos deviam ser parados. Enquanto os soldados recebiam atendimento dos ribeirinhos, uma mulher chamada Isabel se aproximou e perguntou o que havia acontecido, porque aqueles ferimentos não eram coisa desse mundo. Eu fiquei relutante, mas disse a ela que os fugitivos tinham feito aquilo. Acredito que Dona Isabel era como uma médium ou algo do tipo. Ela disse que o boato de que eles tinham a habilidade de se esconder já havia ganhado força, e que ela sabia que gente da cidade grande não acreditava nesse tipo de poder. Batista se aproximou de mim e questionou se eu estava contando algo para uma civil. Eu neguei, e mesmo assim, Dona Isabel continuou dizendo que para conseguirmos ver aqueles homens, só tínhamos duas opções. Segundo ela, uma das opções era olhar a criatura que ela chamou de lobisomem por debaixo das pernas. Ela afirmava que existem lobisomens por escolha, e que esses são os mais perversos e perigosos, e quando ficam invisíveis, só assim poderiam ser vistos. Ela continuou, e quanto ao outro que sabia a tal oração da cabra preta, devíamos fazer uma cruz trançando as pernas, e assim onde ele estivesse seria visto, por aqueles que fizessem o tal gesto. Eu não sabia o que pensar, mas ao mesmo tempo vimos que aqueles homens não eram criminosos comuns, já que ficavam invisíveis, além de um deles ser uma fera. Conversei com Batista e tentaríamos mais uma vez. Aqueles conselhos de Dona Isabel somente eu e ele havíamos escutado. Concordamos que não tínhamos nada a perder. Nos preparamos e usamos as armas mais pesadas que tínhamos. Os dois criminosos não fizeram questão de fugir, e eles continuavam morando naquela velha casa, afastada de todos. Nos reagrupamos e de noite fomos a caminho de capturar os bandidos. Dessa vez, a ordem em prioridade era a sobrevivência de nosso grupo, e eu dei a ordem, e eles podiam fazer de tudo para preservar suas próprias vidas. Depois das 10 da noite, fomos até aquela casa, e logo no caminho eu senti que estávamos sendo observados, mas quando eu olhava, nunca via nada. Naquele instante, eu e Batista lembramos dos conselhos de Dona Isabel, e mesmo receosos, olhamos por debaixo das pernas. E o perturbador foi que assim que fizemos isso, podemos ver aquela criatura nos seguindo. Ao avistarmos a fera, eu dei as ordens, e os homens não hesitaram, e atiraram com tudo o que tinham. E à medida que atiramos naquela direção, a fera foi exposta a todos. De repente, eu senti que fui atingido por uma bala em minhas costas. A dor era insuportável, e alguém atirava em nossa direção. Eu juro por Deus que quando eu e Batista cruzamos as pernas em forma de cruz, vimos o outro criminoso. Porém, só nós dois víamos ele, e não hesitamos em atirar. Quando os outros homens se aproximaram de nós, até tomaram um susto ao ver aquele homem ali caído, já que ninguém tinha visto ele. E a fera também foi abatida, após receber tantos tiros, e dessa vez o acertaram. E a verdade é que ambos os fugitivos não sobreviveram ao receberem nossa investida.
Após isso, vistoriamos aquele local e encontramos muitos dos itens roubados nas comunidades próximas. Mas o que mais chamou minha atenção foi um livro velho de capa preta, chamado Livro de São Cipriano. Aquele livro continha coisas relacionadas ao ocultismo, tão macabras que eu prefiro nem lembrar. Depois de termos resolvido a situação dos fugitivos, eu e Batista procuramos por Dona Isabel e agradecemos por sua ajuda com tudo o que passamos. Ela disse que ficou surpresa e nós acreditamos nela. Ela imaginava que 2 homens da capital não iriam dar atenção a uma velha do interior. E após essa conversa, nos despedimos e voltamos para casa. Eu sei que é difícil de acreditar nessa história, mas aquelas 2 noites enfrentamos o sobrenatural, de uma forma totalmente inesperada. Nunca em minha vida eu imaginei que um homem escolheria viver com uma maldição, ou usar uma oração maligna para se esconder e cometer crimes. Apesar de tudo, os criminosos perderam suas vidas, já que ali o que prevalecia era a nossa sobrevivência. Mesmo sendo impossível de acreditar, como eu já mencionei antes, eu afirmo que tudo isso foi real. O ser humano às vezes escolhe caminhos duvidosos e usa artifícios ocultos para obter poder. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.